Olá, galera! Tudo bem com vocês? Priscilane na área para mais um vídeo aí de correção de redação. Seguimos com o Instituto AOCP, mas antes de começar a gravação propriamente dita, eu quero mostrar para vocês o meu copo. A magia está na correção. Para quem não sabe, eu tenho uma escola de formação de professores, a escola VBDR, que é a Escola Viver Bem de Redação. Então, só para avisar vocês que Priscilane, além de ser prof de muitos filhos, alunos aí, também forma professores, para que vocês tenham acesso aí a correções detalhadas, específicas e que aprovam, porque afinal, ó, a magia está na correção, né, querido? Então, vamos lá. Deixa eu colocar aqui. Vamos ver a correção do aluno. Então, a proposta era sobre as mudanças climáticas, impactos sociais e econômicos. A própria proposta, gente, já delimita, né? Então, você tem que falar dos impactos sociais e dos impactos econômicos das mudanças climáticas. Então, vamos lá. Fez uma introdução, primeiro parágrafo de desenvolvimento, segundo parágrafo de desenvolvimento e a conclusão. Olha só, a prof quer que você tenha muito cuidado com a sua letra, tá? Então, assim, ó, muito cuidado com a grafia, para você não ser penalizado por erros, tá? Porque às vezes você escreve de uma maneira, por exemplo, aqui, ó, perspectiva. Olha só, se você for olhar bem aqui, ó, isso aqui não parece um R e um S, parece um R e um A, né? Então aqui também não parece um V. Então tenha cuidado aí com a grafia, para justamente você não ser penalizado, né, por erros ortográficos, tá bom? Então vamos lá. A Revolução Industrial motivou o avanço da qualidade de vida humana. Entretanto, para que esse progresso fosse alcançado, foram necessárias atitudes imprudentes, como desmatamento, e, por consequência, geram impactos sociais e econômicos, até os dias atuais. Com efeito, cuidado aí com a letra maiúscula, tá? Você tem que diferenciar bem a letra maiúscula da minúscula, tá? Há de se analisar o aumento de doenças e o prejuízo estrutural das cidades. Tá. Há de analisar o aumento de doenças e o prejuízo estrutural da cidade. Do quê? Do quê? Em relação ao quê? Olha só, a alusão que você escolheu, né, quando você fala da Revolução Industrial, ela ficou muito superficial. Então, você falou da Revolução Industrial, mas você não articulou efetivamente com o tema. Como você está falando de mudanças climáticas, você poderia ter mencionado a situação atual em que nós vivemos hoje. Você poderia ter mencionado que apenas no ano de 2024 o país sucumbiu a mudanças climáticas, desde a seca extrema até as chuvas excessivas. Pronto. A sua alusão, o seu conhecimento de mundo, a informação de outras áreas do conhecimento que você traz na redação, elas precisam ser bem articuladas ao que você vai desenvolver. Se elas não forem bem articuladas, você não vai conseguir desenvolver bem o seu texto, vai acontecer aí uma lacuna, uma incoerência. Além disso, você menciona aqui, né, ó, foram necessárias atitudes imprudentes. Se você menciona que foram necessárias atitudes imprudentes, você tem que mencionar mais do que uma, e você mencionou apenas o desmatamento. Então aqui acabou ficando um pouco confuso. Então você tem que falar, se você mencionou que são atitudes imprudentes, quais são elas? Essa e essa, ok? E quais são esses impactos? Beleza? Você mencionou ali o aumento de doenças e o prejuízo estrutural das cidades. Só que perceba que você não trouxe as palavras-chave da proposta. Você tem que falar das mudanças climáticas, você tem que trazer as palavras-chave da proposta. Por quê? Porque caso contrário, vai ficar aí uma abordagem totalmente superficial, uma abordagem que não é relacionada, né, à proposta. Em primeiro plano, é notório que as alterações meteorológicas intensificam os casos de enfermidades.
Tal fato pode ser comprovado pelos estudos da Organização Mundial da Saúde, os quais demonstram que os índices de câncer de pele aumentaram por conta, tá? Evita usar o por conta, opte por usar o devido a, tá? Então, tira o por conta aí do seu vocabulário e substitui por devido a. Elevação de temperatura do planeta. Sob esse viés, a triste cultura de desmatamento e emissões de gases do efeito estufa contribuem concordância, porque nós estamos falando do desmatamento e da emissão dos gases estufa, para a proliferação de afecções humanas, pois a fisiologia sofre com médias elevadas e que não são saudáveis ao organismo, além de fortalecer o crescimento de vetores patológicos, como a dengue, mais comum em climas elevados. Assim, enquanto a perturbação do tempo se mantiver, problemas sociais como os distúrbios serão realidade. Olha só, o que eu quero que você tenha cuidado aí no seu texto. Você precisa, você deve, você tem que elaborar a sua argumentação de uma maneira relacionada à proposta. Quando você fala, né, as alterações meteorológicas intensificam casos de enfermidades, eu sugeriria que você fizesse aí o seu tópico frasal da seguinte maneira, olha lá. Tá vendo? Então, olha só, eu já trago aqui no meu tópico frasal as palavras-chave da proposta, já falo da saúde e falo do bem-estar. É diferente você falar saúde e bem-estar e você falar enfermidades. Por quê, gente? Porque olha só, enfermidades. Porque olha só, quando você fala de enfermidade, ele não dá essa noção exata de qual é o problema. Então, por exemplo, uma pessoa que desmaia devido ao calor, uma pessoa que desenvolve, sei lá, uma doença devido à chuva excessiva, né? Sei lá, toxoplasmose não, leptospirose. Cara, isso é potencializado pelas mudanças climáticas. Então, se você falar enfermidade, você acaba restringindo demais. Então, abarque também a questão do bem-estar, a questão da qualidade de vida mesmo das pessoas. E sempre que você optar por trazer exemplos, mencione mais do que um para sua argumentação ser efetiva. Então, assim, ó, o caso de câncer de pele, insolação, enfim, vários problemas decorrentes dessas mudanças climáticas, tá? E quando nós falamos em mudanças climáticas, não é apenas o aumento da temperatura. Tá? Mas é também, por exemplo, hoje está muito quente, amanhã está uma chuva, depois está frio, depois volta para o calor. Então, tudo isso se relaciona às mudanças climáticas. E aí você acaba restringindo, tá? E aí, olha só, quando você fala a triste cultura do desmatamento, você tem que relacionar, tá? Então, relacionar, então, o que que o desmatamento causa? O que que a emissão, como que ocorre a emissão de gases do efeito estufa? Então, você tem que ser mais incisivo nessa argumentação, tá? É... Enquanto a perturbação, né? Então, assim, ó, muito cuidado com as retomadas, tá? Perturbação do tempo. Não sei se seria mesmo o tempo está perturbado, o tempo está sendo perturbado. Então, veja que você não usou nenhuma vez a palavra mudança climática. Então, traz isso para a redação. Aplica isso no seu texto, vai fazer mais sentido, tá? Cuidado, né, com as repetições. Então, olha lá, além, além. Então, nós temos que ter atenção aí com isso também, beleza? Além disso, prejuízos econômicos são frequentes para a população e
para o governo, olha lá o por conta das modificações do tempo. Olha só, veja como que você poderia ter feito essa ligação entre os parágrafos para ficar mais articulado e para mostrar para a banca que realmente você segue uma lógica. Olha só como você poderia ter feito. Tá vendo? Então, ó, além disso, a economia também sofre sérios impactos quando essas alterações climáticas são tão incisivas. Então, você usa aí juízo de valor, você mostra para a banca que elas são incisivas, tá? Você deixa evidente aí essa questão. Nessa perspectiva, as fortes chuvas que ocorreram no Rio Grande do Sul em 2024 destruíram diversas moradias e estruturas das cidades, e em decorrência disso, inibiram, né? Então, olha lá, ó, as fortes chuvas destruíram e inibiram. Então, tem que cuidar aí com a concordância. O funcionamento da logística, ou seja, dificultaram a entrega de alimentos e itens básicos. Dessa forma, as infelizes tragédias levam às riquezas pessoais e comprometem grandes instalações públicas, o que acarreta grandes impactos negativos na gestão financeira de inúmeras famílias e do Estado. Logo, é nítido que as modificações do clima são nocivas aos cofres pessoais e públicos. Gostei da ideia do argumento, mas você poderia ter reorganizado a sua argumentação no sentido de reiterar, né, que a economia sofre, por exemplo, nós temos aí agora, nós estamos vivendo um período de intensas secas, então nós já temos aí o preço do café aumentando de uma maneira exorbitante. Então eu estava vendo que acho que aumentou em R$ 40 ou tal valor de R$ 40 o café. Então você pode falar que essas alterações climáticas, sejam, né, a chuva em excesso, o frio em excesso, o calor em excesso, a seca em excesso, isso dificulta acaba mesmo com a economia. Por quê? Porque plantações são destruídas, os agricultores perdem suas lavouras, enfim, a pecuária sofre. Então você tem que falar da economia de um modo geral, né? Porque mencionar apenas uma casa que foi destruída é óbvio que isso é grave, que isso é problemático. Mas pensando no nível de argumentação, você deveria ter trazido a questão das lavouras, a questão das plantações, a questão da agricultura, da pecuária, tá? Nesse sentido, assim, para aprimorar e melhorar a sua argumentação. Portanto, intensos danos à natureza cooperam para os impactos na sociedade e no financeiro dos indivíduos e do governo. Então, é importante que medidas de conscientização sejam realizadas pela população e pelo Ministério do Meio Ambiente para que futuras mazelas sejam evitadas. Reveja a conclusão. Por quê? Porque você, em nenhum momento no texto, você mencionou lá brevemente sobre o desmatamento. Mas em nenhum momento no texto você foi incisivo para falar da questão da ação humana, da responsabilidade do homem, tá? Então, se você não abordou essa questão, né, de que o homem tem responsabilidade, de que o ser humano causa tudo isso, eu oriento que você tire isso da conclusão. Você poderia ter abordado aqui na conclusão a questão da prevenção, a necessidade de ações preventivas, né, justamente para tentar minimizar aí esses impactos. Ok? Beleza? Em relação à nota, como vocês que já me acompanham aqui no canal sabem, a nota será atribuída apenas ao aluno, tá? E quem quiser ter a sua redação corrigida, basta acessar o www.profaprisatera.com.br. Bora escrever redação? Bora, meu filho!